muito bom dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV. Estamos começando o nosso Viver Bem com mais um tema falando de qualidade de vida e de saúde. Porque hoje iremos falar sobre alimentos que ajudam a manter a imunidade do corpo. Algo que é essencial para a gente se proteger contra o coronavírus, que ataca o sistema imunológico, deixando o corpo debilitado. Quem volta ao programa é a nutricionista a doutora Alcione Altini, que pode chegar aqui com a gente. Doutora, seja muito bem-vinda ao nosso programa. Muito obrigada. Tudo bem, felicidade de recebê-la aqui mais uma vez. É um prazer sempre estar, eu já estava com saudade, né? Muito tempo longe daqui. Muito bom, doutora. A alimentação, ela tem um papel importante aí na questão do combate à pandemia do novo coronavírus, né? Verdade, nesse cenário agora que assusta todos nós, assusta o mundo, eu gostaria de reforçar que a alimentação ela é muito mais importante que nos dar saciedade, que deixar os cabelos, as peles, que manter a gente no dia a dia. A alimentação ela tem uma função importante para combater, para melhorar o sistema imunológico. Quando eu melhoro o sistema imunológico, eu tenho forças, eu tenho armas para combater esse vírus. Neste caso, uma alimentação saudável. Nesse caso, uma alimentação saudável. E agora que nós estamos mais em casa, isso tem uma importância muito grande, porque a alimentação, ela une as pessoas e ela tem essa capacidade, né, de fazer o quê? De combater, como se ela fosse um soldado eficiente nessa guerra. E a alimentação saudável, ela pode ajudar aí a evitar, a minimizar complicações da Covid-19? Com certeza, porque se eu tenho um corpo saudável, se eu tenho as minhas células todas produzindo de uma forma eficiente, eu vou ter um novo cenário diante desse Covid. Então, o que é? O meu corpo vai se apresentar de uma forma mais fortalecida. Então, isso é uma coisa extraordinária, porque a partir da alimentação, eu tenho como combater essa inflamação. E a alimentação, tanto ela pode combater, como ela pode prejudicar. Então, quando eu falo em alimentos in naturas, em alimentos saudáveis, eu estou proporcionando isso no meu corpo. E quando eu uso os alimentos industrializados, que tem uma carga, um excesso de sal, de açúcar, eu estou fazendo exatamente o contrário. Mas aí, para a gente pensar numa alimentação saudável, que tipos de alimentos? Não vão ser alimentos isolados, né? É um conjunto de nutrientes. Isso, Renata, isso é muito importante falar, porque nesse cenário que estão nos apresentando agora, o que comer? Aí vem assim, lá, né, nas redes sociais, determinado alimento foi descoberto ou estão veiculando que vai fazer, que combate o vírus. Gente, não existe um alimento que ele seja completo, capaz de combater isso. E quando a gente vê os princípios de uma alimentação saudável, os princípios, ele exige que a alimentação ela seja o quê? Diversificada, colorida. Então, quando eu falo em colorido, eu tenho que ter o quê? Um prato que na composição desse prato tenha todos os nutrientes. Então, eu tenho que ter a fruta, eu tenho que ter a verdura, eu tenho que ter o arroz, o feijão, a carne, que nesse momento ela se torna muito importante, a carne, o ovo, o peixe, então eu tenho que ter esta composição no meu prato. Então essa história de ter um alimento que é tipo milagroso, isso não existe. A gente pode até dizer que o alimento completo é o aleitamento materno, mas ele é completo até 6 meses de idade. E aí, neste momento, quando a gente fala de alimentação saudável, até praticar aquilo que muitos afirmam, né, doutora? Descascar mais, desembalar menos. Eu adoro quando a Renata fala isso, porque isso é uma grande verdade. Quando eu descasco, eu estou descascando o quê? O que é a alimentação saudável? Quando eu desembrulho, quando eu tenho pacotes, é o alimento industrializado. Isso é uma forma muito inteligente da gente ver a quantidade, por exemplo, de casca que eu tenho no meu lixo e a quantidade de embrulhos que seriam os alimentos industrializados.
alimentos. Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela mora num edifício, um apartamento, e ela foi jogar o lixo e ela viu que a vizinha, o lixo da vizinha era todo de embrulhos. Isso chamou a atenção dela. Então é importante a gente avaliar, saber o quanto eu estou produzindo de lixos de papel, que são as embalagens dos alimentos industrializados. Numa era aí que a gente tem cada vez mais a crescente dos fast foods, né, doutora? Inclusive, essa questão de falta de tempo, justamente para preparar a própria alimentação, a própria refeição, costuma ser aí uma desculpa que todos nós nos damos para evitar uma alimentação saudável, para não praticar tudo isso. Só que na quarentena a gente tem aí um tempinho a mais, né? Uma rotina a mais dentro de casa. Seria a hora de passar a focar nisso, em preparar as próprias refeições? Se a gente for ver o lado positivo, né, do Covid, eu traria isso. Hoje nós sentamos mais à mesa, nós temos tempos de praticar essa alimentação saudável. Então é muito importante que nesse momento a gente pense no que a gente vai comprar, como eu vou higienizar, como eu vou armazenar e como eu vou reaproveitar. Então hoje a gente está dando mais importância à alimentação. E essa questão de você dar importância à alimentação, você está cuidando do seu corpo, que é o templo da sua alma. Então isso tem um significado muito importante. Então será que não é este o momento que a gente tem para a gente avaliar, por exemplo, o que estamos comendo, o que estamos levando para casa, como estamos alimentando os nossos filhos? Muito bem, a gente vai continuar conversando com a doutora Alcione Altini. Inclusive, a gente trouxe aqui alguns alimentos para detalhar ainda mais os cuidados neste período de pandemia, né? Como higienizá-los, exemplos também positivos de alimentos saudáveis. Você vai entender tudo mais, tudo isso aqui no Viver Bem, que ainda está apenas começando, tá? Então você de casa não saia daí, que a gente volta em instantes. Fica sentadinho para acompanhar todas as nossas dicas. Já estamos de volta com o nosso programa. Daqui a pouquinho a gente vai ensinar a forma correta de higienizar os alimentos, então, como forma de prevenção para o combate ao novo coronavírus e, claro, também algo para você levar aí para a vida, né? Essa questão da higienização dos alimentos. Doutora, a gente estava falando há pouco sobre a questão do tempo que as pessoas têm a mais agora para produzir aí, para preparar as próprias refeições. Inclusive, é um bom momento aí, já que as famílias têm as crianças em casa, para inseri-las também nesse processo, para a criança ali participar, de repente, do preparo, para os pais conscientizarem sobre a importância dos alimentos. Perfeito, porque nesse momento você pode usar a educação nutricional, que é uma coisa que nós nutricionistas sempre tentamos inserir nas escolas, né? Então, esse é o momento de você estar mostrando a importância de você agrupar, de colocar essas crianças, por exemplo, para te ajudar, ensinar a fazer, para elas pegarem, por exemplo, gosto, para elas fazerem parte dessa preparação do alimento. Então, você coloca, ensina como é que você higieniza, como é que você descasca, como é que você prepara, faça lá uma preparação com ela. Isso é uma forma de você estar o quê? Tá valorizando a alimentação saudável. Você tem que valorizar através do que você ensina. Então, coloque dentro de casa alimentos, por exemplo, que são alimentos saudáveis. Use de frutas, de verduras, invente, faça uma carinha, desperte nessa criança alguma coisa atrativa que ela vá reproduzir depois. E aí, nesta lista de alimentos, evitar os ultraprocessados, né? Por quê, doutora? Exatamente. Os ultraprocessados, eles têm uma carga grande de açúcar, de sal, de gordura. E esses nutrientes, eles vão exacerbar ou eles não vão dar uma boa resposta inflamatória neste momento.
Sem falar que eles contribuem para quê? Para a obesidade, para a hipertensão, para as doenças cardiovasculares. Então, nesse momento, mais do que nunca, a gente tem que fazer com que esses alimentos industrializados, eles sejam a exceção e não seja a rotina da sua casa. Esses alimentos vão contribuir para que você entre no grupo de risco, se você não é, e vão contribuir ainda mais para que o teu organismo não responda de uma forma eficiente se você for contaminado pelo vírus. A gente sabe que, como a senhora já apontou no primeiro bloco, não é um alimento específico que vai fazer a diferença. Mas assim, há alimentos que são indispensáveis neste tempo de coronavírus? Nós temos. A pandemia, o Covid, ele assusta o mundo. E nós não temos a gente não tem estudos ainda, porque tudo é uma novidade. Todo dia a gente tem uma novidade em relação a esse vírus. Então, as diretrizes, os estudiosos, eles se baseiam na infecção da influenza. E a gente sabe que na influenza, o que aconteceu? As mortes aumentaram por conta da desnutrição. Foi comprovado que a desnutrição, ela aumenta em 25% a morte nesse tipo de vírus. Então, a gente tem que reforçar o nosso sistema imunológico para que ele seja esse soldado, para que nós tenhamos células eficientes para o combate disso. Quando eu falo isso, parece assim um pouco difícil entender. Mas, por exemplo, as proteínas, elas exercem uma função imunológica muito importante. Quando eu tenho uma quantidade boa de proteína e uma proteína que a gente chama de alto valor biológico, essas proteínas vão formar células que elas vão trazer uma defesa para o seu organismo. Lá no intestino, a gente tem microvilosidades e essas células vão compor essas microvilosidades como se elas ficassem justapostas, uma do ladinho da outra, fazendo uma barreira para que esse vírus não adentre a corrente sanguínea. Então, isso é muito interessante. A gente até separou alguns exemplos de alimentos, doutora, a gente vai colocar na tela então, justamente pegando esse gancho. Esses alimentos aí, por exemplo, são ricos em? São ricos, por exemplo, a gente tem a carne. A carne é a proteína de alto valor biológico. A carne, ela tem uma quantidade muito boa de zinco. E o zinco, nesse momento, também exerce uma função importante. Qual é a função do zinco neste momento? O zinco vai fazer, por exemplo, que a intensidade do vírus não seja tão grande. Por exemplo, foi comprovado que o zinco na influenza ou até em gripes, ele diminui o tempo dessa carga viral. Por exemplo, eu vou ter menos dias com os sintomas da influenza ou do gripe. Então, a gente imagina que isso também vai acontecer com o Covid. Então, o zinco, além dele participar do sistema imunológico, ele vai diminuir a intensidade e vai diminuir os dias que você vai estar com aquela carga viral. Ali tem outro alimento que eu gosto bastante, justamente por ser um alimento barato e riquíssimo, né? Os ovos, né, doutora? Perfeito. Eu não posso comprar carne. E outro detalhe, que essa carne também, ela seja magra, que ela não seja rica em gordura. Os ovos, eles além de ser mais barato, apesar de ter subido um pouco agora na pandemia, mas ainda é um alimento considerado barato, a clara do ovo tem albumina, então é uma proteína de alto valor biológico, que vai estar, ela é crucial nesse momento da pandemia para formar essas células de defesa, como eu expliquei. Além disso, o ovo tem lecitina, o ovo tem vitaminas importantes no combate disso, então utilize ovos de várias formas, coloque no café da manhã, utilize no almoço, faça preparações, faça, por exemplo, um bolo, utilize lá o ovo em vez de comprar as massas prontas e tudo mais. Por quê? Você está oferecendo uma alimentação de qualidade. Temos ainda o peixe, né, e o leite. Isso, o peixe também é uma proteína de alto valor. No peixe também encontramos o zinco.
que é importante. Outra coisa importante, no ovos a gente também encontra a vitamina D, que nesse momento ela exerce um papel importante no sistema imunológico. Então é importante você estar aí utilizando isso. Mas a vitamina D, ela precisa do sol? Sim, nós precisamos do sol para colocar ela ativa, para ser metabolizada. Mas se você coloca nutrientes, isso acaba facilitando. Então hoje nós estamos menos expostos ao sol, que é uma outra preocupação. Então coloque as crianças no sol para tomar, os adultos, os idosos, que eles tenham acesso ao sol. Para quê? Para que essa vitamina seja melhor absorvida e metabolizada. Muito bem, a gente vai para mais um intervalo. Você de casa não sai daí que nós voltamos em instantes. Bem, já estamos de volta com o nosso programa hoje falando sobre alimentação. Que alimentos? Como é que a gente pode tentar melhorar a nossa imunidade através da alimentação saudável? Inclusive, tem aí uma forma correta da gente higienizar os alimentos, né? A gente vai explicar um pouco mais sobre esse assunto, mas no bloco anterior a gente comentava sobre alguns alimentos que não podem faltar na alimentação saudável, né, doutora? Eu queria colocar na tela, então, para a gente comentar um pouquinho mais, justamente sobre esses alimentos que são importantes neste momento de pandemia. A gente tem aí o jambo, a laranja, o cupuaçu, inclusive o jambo, que está na época aqui na nossa região, né? Por que essas frutas são importantes? Olha só, elas são ricas em vitaminas e minerais, e elas também possuem zinco, possuem vitamina C, e eu trouxe o jambo justamente para isso. Se a gente for analisar o jambo, ele é vermelho, ele é um poderoso anti-inflamatório, antioxidante. Ele dentro é branco, ele faz uma vasodilatação, ele flui, ele faz com que o sangue flua mais. Então, use, abuse, mas primeiro higienize. Não vá juntar jambo do chão e comer não, tá certo? A laranja também, rica em fibras. Não esqueça de utilizar o bagaço da laranja, que é rica, que tem uma quantidade maior de fibras, também tem vitamina C. E olha aí, o nosso cupuaçu, ele também tem essa capacidade de fazer o quê? Essa vasodilatação. Então, eu indico o cupuaçu para você fazer isso, para que o sangue flua mais. O cupuaçu também é rico em vitamina C e, além disso, é saboroso. Ele é intenso, então ele vai fazer com que que estimule o seu paladar. Mas aí, consumi-las in natura, preparações de suco, preparações de receitas. Olha só, eu posso consumir in natura, do jeito que ele está, porque daí eu vou absorver de uma maneira melhor a vitamina C. Mas eu posso fazer suco e tomar imediatamente, que vai ter as mesmas propriedades. Posso utilizar também na forma de doces, de calda e de tudo mais. Eu posso estar variando isso. Gente, eu chamo a atenção para esses alimentos porque eles proporcionam até a você ter um paladar melhor nesse momento. E eles são ricos em vitaminas que vão reforçar ainda mais o nosso sistema imunológico. E o mais bacana é que são alimentos todos aqui acessíveis na nossa região. Exatamente, eles são regionais, são mais acessíveis, eles não vão estar lá passados e nada disso. Então valorizem também essa nossa alimentação e também os nossos produtores. Como a senhora bem pontuou na questão de, na hora de se alimentar, né, de fazer o consumo desses alimentos e dos demais alimentos, temos aí a questão da higienização correta. Como seria a higienização correta dos alimentos, doutora? Olha, a higienização, ela começa desde que você vem com as sacolas. Então, quando você chega do supermercado com as sacolas, você não vai colocar essas sacolas em cima da mesa ou ainda em cima da bancada, da pia. Você coloque no chão e daí você retira o alimento de dentro da sacola. Quando você retirar o alimento dentro da sacola, aí você vai higienizar. Você vai usar o quê? O detergente, você vai usar uma bucha, aí você vai lavar esse alimento. Antes de você colocar na solução clorada, você vai lavar esse alimento, vai enxaguar na água corrente, aí depois você vai colocar na solução clorada. É importante que quando você coloque na solução clorada, que a gente já tem aqui 1 litro de água, e daí aqui eu tenho 25 ml
né, de solução clorada, eu mexa aqui, eu diluo. Solução clorada é o mesmo que água sanitária? Exatamente, tá certo? Que é mais acessível, mais barato, tá certo? Ela tem que estar aqui, você pode comprar 1 litro, você pode comprar mais, aí você coloca, você tem aqui 1 litro, você diluiu, aí você vai colocar numa vasilha essa solução clorada e você vai colocar o alimento dentro, ok? É importante que esse alimento ele fique todo submerso. Não adianta eu colocar, por exemplo, que aqui vai passar um pouquinho, gente. Ó, não, isso não tá legal. Você tem que verificar se toda a superfície do alimento entrou em contato. Ah, daí eu coloco e já tiro esse alimento da solução clorada? Não, eu tenho que esperar aqui 10 minutos para que esse alimento fique submerso aqui. Eu tenho que fazer isso com todos os alimentos? Olha, os alimentos que você vai utilizar de forma crua, você tem que fazer. Os alimentos que vão ser cozidos, você pode só utilizar o detergente com a bucha e higienizar ele, tá certo? Agora, o alimento que você vai consumir cru, aí você vai ter que fazer essa solução clorada. Essa solução clorada, você pode passar nas calçadas, nas bancadas, você pode passar no sapato, isso é muito importante. Você não vai entrar na sua casa com seu sapato vai ser retirado antes de você entrar na sua casa. A roupa também, antes de você fazer a higienização, você tem que tirar a roupa, tomar seu banho, para depois você fazer a higienização, ok? As fechaduras, onde você pega na sua casa, isso também tem que ser higienizado com a solução clorada. A receitinha vale para tudo. A receitinha vale para todos e se a gente for observar, isso faz parte das boas práticas de alimentação. Então, na verdade, a gente andava também um pouco relaxado com isso, porque essa prática de higienizar os alimentos, independente de Covid, ela tem que ser feita. É claro que agora a gente tem que se preocupar mais, agora a gente tem que fazer isso com mais cuidado, mas essa prática de higienização, ela sempre deve existir na nossa casa, para a gente oferecer o melhor para a nossa família. Muito bem, queria agradecer a sua participação, viu, doutora, aqui conosco mais uma vez. Gente, sempre é um prazer estar aqui, porque nessa pandemia, nesse cenário que de repente é nos revelado, a gente tem que ter um norte. E nesse norte, nós nutricionistas também estamos preocupados, porque como eu falei para vocês, a alimentação, a higienização é importante, mas também tão importante quanto a higienização é a gente ter uma alimentação adequada. Eu chamo a atenção para os profissionais de saúde, para as pessoas que estão em linha de frente, se alimente de forma adequada. Para as pessoas que estão aí trabalhando, se alimente de forma adequada, para que você possa ter, vamos dizer assim, um combate a esse vírus. Muito bem, então quero que você de casa aproveite e acesse o nosso canal do YouTube, o canal SIC TV. Lembrando que todos os temas estão disponíveis no nosso canal após a exibição. Lembrando também que é para você se cuidar, higienizar as mãos, sair de casa somente se for necessário. A você, um ótimo fim de semana. Sábado que vem nós estamos de volta. Tchau, gente.